Boa noite. Boa noite. Procurador-Geral Rodrigo Janot pede ao Supremo urgência nas delações de quase 80 executivos do Odebrecht. A Aeronáutica informa que gravação do piloto não indica nenhum problema no avião que caiu com o ministro Teori Zavascki. Marisa Letícia, mulher de Lula, é internada com derrame cerebral. Médico diz que estado é grave e situação é delicada. Relatório da Polícia Federal ao TSE aponta desvio de dinheiro no pagamento a gráficas na campanha Dilma Temer em 2014. Rebelião e fuga em massa num presídio de Bauru, interior de São Paulo. Com medo, lojas, escolas e serviços públicos fecham as portas. Aumento da velocidade máxima nas marginais Pinheiros e Tietê começa a valer à meia-noite de hoje. A mulher do ex-presidente Lula tem um AVC e foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A repórter Sabrina Pires está no hospital e tem outras informações. Olá, Sabrina. Gamberini, a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, de 66 anos, passa por um cateterismo cerebral. Os médicos tentam estancar o sangramento no cérebro dela depois que ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Hoje à tarde, ela passou mal em casa, foi para um hospital em São Bernardo do Campo e depois foi transferida aqui para o Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Ela chegou por volta de 3h30 da tarde aqui e foi direto de ambulância para o pronto atendimento. Nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou que a dona Marisa Letícia foi hospitalizada e que eles estão torcendo para que ela se recupere logo. Agora, há pouco também falou o Dr. Roberto Calil Filho, que é o médico da família, e ele esclareceu que enquanto o procedimento não terminar, é muito difícil falar em sequelas e qual é a gravidade da situação de saúde de Marisa Letícia, mas ele confirmou que sim, é mesmo uma situação bastante delicada. Vascular cerebral hemorrágico. Ela chegou é sempre um quadro mais delicado. Ela rompeu um aneurisma, que é uma pequena anormalidade, uma deficiência, uma dilatação na artéria do cérebro. E isso teve um rompimento e aí tem um sangramento para o cérebro. Uma arteriografia e o médico está tentando estancar o sangramento. Não dá para dizer nada ainda porque ela está no meio do procedimento. Marisa Letícia sofreu um AVC, que é a sigla para acidente vascular cerebral. O problema é popularmente conhecido como derrame. É uma lesão cujos efeitos, sintomas e recuperação dependem de parte do cérebro que é afetada. O AVC pode ser de dois tipos: isquêmico, que acontece quando uma ou mais artérias são obstruídas e impedem o fluxo sanguíneo para outras áreas do cérebro. E o AVC hemorrágico, que é um sangramento provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso. Entre os sintomas mais comuns do AVC isquêmico estão formigamento em um dos lados do corpo, tontura, dificuldade na fala, perda repentina da força muscular e ou da visão. E os principais sintomas do AVC hemorrágico são náuseas e vômitos, forte dor de cabeça, paralisia de um lado do corpo e ou do rosto, dificuldade para andar, sonolência. Mais informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia você tem ainda nesta edição. 152 presos conseguiram fugir depois de uma rebelião numa penitenciária de Bauru, no interior de São Paulo. Até o momento, 79 foram recapturados. Na prisão, há presos que seriam ligados ao PCC. O tumulto começou por volta das 8h30 da manhã no Centro de Progressão Penitenciária de Bauru, durante uma revista de rotina. Os presos puseram fogo no prédio de 3 pavilhões e conseguiram escapar. A unidade destinada a presos do regime semiaberto é cercada de alambrado e não tem muralhas ou segurança armada. Com a fuga em massa, a prefeitura interrompeu os serviços públicos e escolas e lojas fecharam as portas. Segundo a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, não houve reféns e a situação está controlada. O presídio tem capacidade para 1.124 presos, mas tem atualmente 1.427.
Segundo o diretor do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Fábio Jabá, os servidores precisam de mais segurança para trabalhar. O que ocorreu em Bauru já é algo denunciado pelo Cifusp há muito tempo, por causa da superlotação e da falta de servidores e da falta de condições de trabalho e de investimento no agente penitenciário. Nesse dia de hoje aí, os servidores abordaram um preso com um celular e os mesmos se revoltaram e acabaram aí quebrando a unidade, né? Então, aqui em São Paulo, a falta de funcionários junto com a superlotação são ingredientes aí para que as unidades venham ao chão, né? A Secretaria da Administração Penitenciária informou que os presos recapturados foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Bauru. Policiais do BOP, da Tropa de Choque e do Grupo de Operações Especiais da Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz para realizar uma revista nos pavilhões. O presídio enfrenta rebeliões desde o dia 14, quando 26 detentos foram mortos na unidade. Policiais e agentes penitenciários chegaram cedo ao presídio. Pouco antes da intervenção, os presos que circulavam livremente pelos pátios voltaram para dentro da unidade. Houve uma ordem de rendição para os presos do pavilhão 2. Depois, os policiais foram para o pavilhão 1, onde usaram bombas de efeito moral. A polícia ocupou todos os pavilhões. De madrugada, os presos retiraram as bandeiras das facções criminosas dos telhados da cadeia. As equipes da polícia também dão suporte à colocação de um muro de contêineres para separar as duas facções rivais. A operação, que começou no sábado, foi paralisada, porque foi preciso montar um plano de operações para o trabalho ser feito. A medida, segundo o governo, é temporária, até que um muro de verdade seja construído. A Justiça de São Paulo liberou o aumento da velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. A mudança foi uma promessa de campanha do prefeito João Dória e começa a valer amanhã, dia do aniversário de São Paulo. As novas placas começaram a ser instaladas no programa que foi batizado como Marginal Segura. A partir da meia-noite, as novas placas começam a ser descobertas. A velocidade máxima na pista expressa passa de 70 para 90 km por hora, de 60 para 70 km por hora na pista central e de 50 para 60 na pista local, exceto a faixa da direita, cujo limite permanece em 50 por hora. Na decisão que derrubou a liminar, a desembargadora Flora Maria Silva argumenta que a medida reflete na qualidade de vida dos usuários das marginais e que a segurança no trânsito não depende apenas do limite de velocidade, mas também da educação do motorista e da fiscalização. Uma pesquisa Ibope divulgada hoje revela que 54% dos paulistanos são a favor do aumento da velocidade nas marginais, promessa de campanha do prefeito João Dória. 41% são contra. O cálculo que nós utilizamos leva em consideração o nível de serviço e a distância de frenagem necessária, e o resultado encontrado autoriza a readequação das velocidades das marginais. Nas pistas, o número de câmeras e radares continua o mesmo. Para evitar que os acidentes voltem a crescer, a prefeitura promete aumentar a presença de agentes da CET, que vão usar radar pistola para fiscalizar os motociclistas. Também haverá reforço nas equipes de apoio, que vão operar com 30 motocicletas e 10 picapes novinhas, que, segundo o prefeito, foram de graça, fruto de parcerias com empresas privadas. Contrapartida, zero. Não tem nenhuma contrapartida. É doação por cidadania. Foi a prefeitura que procurou, sim. Foi o próprio prefeito que ligou para solicitar. Ao contrário do que parece, os bens não serão incorporados ao patrimônio do município. Na verdade, o contrato é de comodato, tanto das motos quanto o dos carros, que serão emprestados à prefeitura pelo período de 1 ano, que é o prazo de vigência do contrato. A concessionária disse que é uma ação de marketing avaliada em R$ 1.600.000 para exibir os carros nas marginais. Outra parceria foi a que garantiu a troca de 900 placas de trânsito nas marginais. O presidente da CET não soube dizer quanto custaram, mas afirma que são um presente de empresas que têm contrato com a prefeitura
para fazer a sinalização da cidade. São consórcios que têm sinalização na cidade e optaram por, neste caso, atender uma demanda de fazer isso de forma gratuita para apoiar esse projeto. O piloto do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki tentou pousar 2 vezes em Paraty. É o que mostra a análise dos áudios do gravador de voz da aeronave. A caixa preta do bimotor está sendo analisada em Brasília por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O órgão é ligado à aeronáutica. Os peritos do CENIPA conseguiram recuperar os últimos 30 minutos do gravador. Segundo dados do equipamento, o piloto Osmar Rodrigues tentou pousar 2 vezes no aeroporto de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A caixa preta não apontou qualquer anormalidade nos sistemas do avião. A gravação também mostra que não houve pânico, pedido de socorro ou alarme sonoro dentro do avião antes da queda. Os peritos identificaram que o piloto fez comentários sobre o tempo com outros pilotos que voavam na região. No aeroporto de Paraty, não há torre de controle. O piloto relatou que estava chovendo no momento do acidente e falou que iria esperar a chuva passar para depois pousar. Segundo técnicos do CENIPA, na primeira tentativa de pouso, o piloto informou que estava indo para o lado leste. Na sequência, faz uma manobra para tentar pousar de novo. Ao tentar pousar pela segunda vez, Osmar Rodrigues não relatou nenhuma alteração do avião. Antes da queda, disse apenas: "Tô na final". Em seguida, a gravação registra o forte impacto do avião no mar. Segundo o CENIPA, o bimotor bateu primeiro com uma asa na água e depois capotou e começou a afundar. Os destroços do avião vão ser periciados numa área do aeroporto do Galeão, no Rio. Além da aeronáutica, estão investigando as causas do acidente o Ministério Público e a Polícia Federal. As investigações correm em segredo de justiça. Além do piloto Osmar Rodrigues e do ministro Teori Zavascki, morreram no acidente o dono do avião, Carlos Alberto Filgueiras, dono do Grupo Emiliano, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu urgência na delação da Odebrecht. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já autorizou que os delatores sejam ouvidos. Na prática, a decisão de Janot pede que a ministra Carmen Lúcia se manifeste sobre o futuro da Lava Jato. No recesso, ela é a juíza de plantão e pode decidir sozinha sobre a questão, já que a delação passaria a ser um assunto urgente. Carmen Lúcia ainda não se manifestou sobre o pedido de Janot. No entanto, ela já autorizou que os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki comecem a ouvir os 77 executivos da Odebrecht. Os empreiteiros prestariam depoimento na semana passada, mas as audiências foram adiadas com a morte de Teori Zavascki. O ministro pretendia homologar as delações na volta do recesso do judiciário no começo de fevereiro. Apesar dessa decisão de Carmen Lúcia, ela não deve homologar as delações da Odebrecht. Como a tomada dos depoimentos ainda deve durar algumas semanas e como é possível que isso acabe somente na volta do recesso, até lá a ministra ganha um tempo para resolver com quem ficará a relatoria da Lava Jato. Por enquanto, Carmen Lúcia não decidiu como será a escolha do novo relator. Ontem, ela passou o dia conversando com ministros da Corte. Há várias possibilidades, entre elas a de que o novo relator seja sorteado entre os ministros da segunda turma, da qual Teori Zavascki fazia parte. Atualmente estão no colegiado os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Outra possibilidade é que o processo seja redistribuído para os outros ministros da Corte. Nesse caso, só Carmen Lúcia ficaria de fora do sorteio. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o andamento da Lava Jato no STF. Termina na próxima terça-feira, 31 de janeiro, o recesso do Judiciário. Até lá, cabe à ministra Carmen Lúcia, de plantão no Supremo Tribunal Federal, tomar as decisões urgentes. É nesse balaio das urgências que se inclui a homologação dos acordos de colaboração dos 77 delatores da Odebrecht. Ao formalizar no Supremo o pedido de pressa na análise das delações, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ofereceu hoje argumentos jurídicos para que a presidente da Suprema Corte assine, ela própria, as homologações. Isso é importante porque liberaria o Ministério Público, em Brasília e em Curitiba, para tocar as investigações e providenciar a punição da clientela que recebeu dinheiro sujo da maior empreiteira do país. A morte de Teori Zavascki produziu um efeito mórbido.
Políticos encrencados nas delações da Odebrecht celebraram a perspectiva de atraso no processo de investigação. É por isso que Carmen Lúcia se mexe. Ela vive os últimos instantes do recesso cuidando dos minutos, ciente de que as horas passam e tendem a passar mais lentamente depois que o processo for para as mãos de um novo relator que terá que se inteirar do caso. Carmen Lúcia enfrenta resistências internas. Parte dos ministros do Supremo acha que não faz sentido homologar essas delações da Odebrecht ainda no recesso, já que o próprio Teori Zavascki, antes de morrer, programava-se para cumprir essa tarefa em fevereiro. Janot e Carmen Lúcia jogam juntos. Com o pedido do procurador nas mãos, a ministra pode decidir guiando-se pela máxima segundo a qual quem escolhe o momento certo poupa muito tempo. Boa noite. Pais de alunos de escolas particulares de São Paulo trocam livros e uniformes para tentar economizar nesta época do ano. A lista de livros do filho da Beatriz, que está no 9º ano, é extensa. São 18 títulos. 3 ela já garantiu e não pagou nada por eles. O preço do livro está por volta de R$150, R$180. Pesa muito no orçamento numa época do ano em que você tem IPVA, IPTU, o final do ano está pagando ainda, né? Então essa bibliotroca ajuda muito. Cada item doado no fim do ano passado foi convertido em um crédito, devidamente anotado no caderninho. A recompensa vem agora em janeiro. Cada exemplar dá direito a outro. A mesma regra também vale para os uniformes. Roupas usadas e em bom estado são separadas por tamanho e por idade. Depois, cada peça dessas que já foi de um aluno vai ser usada por outro. A iniciativa é das próprias mães dos estudantes do Colégio Pio XII, no Morumbi. Elas mesmas organizam tudo de forma voluntária. Muita gente pede para as crianças já para elas tomarem cuidado com o material, com o uniforme, não rasgar, não pintar. O projeto está aberto a todos os alunos aqui do colégio, do ensino infantil até o ensino médio. São ao todo 1.300 estudantes. A ideia tem dado tão certo que o projeto já acontece há 13 anos. É quase uma tradição, tem até fila. A iniciativa costuma durar 2 semanas. Além da economia para os pais, fica uma lição sobre sustentabilidade que os pequenos vão levar para a vida toda. Muitas crianças têm muita resistência em usar livros já usados. E aí acho que cabe aos pais mesmo ensinar isso, que não precisa ser novinho em folha, que a gente está ajudando a não cortar árvores, a economizar dinheiro, papel, que a natureza agradece, o bolso dos pais agradece. O Espírito Santo confirmou o primeiro caso de febre amarela. Outros 18 casos suspeitos são investigados no estado. Na sexta-feira, uma pessoa morreu com sintomas da doença no Espírito Santo e a Secretaria de Saúde investiga se esse doente tinha de fato febre amarela. Em Minas Gerais, estado que tem um surto da doença, 32 pessoas já morreram de febre amarela. Aqui em São Paulo, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, foram registradas 3 mortes. Um dos casos era de uma pessoa que viajou a Minas e os outros 2 mortos contraíram a doença nas cidades de Batatais e Américo Brasiliense, interior do estado. 10 casos suspeitos são investigados. A partir de março, os boletos vencidos podem ser pagos em qualquer banco. A Federação Brasileira dos Bancos, a FENABAN, está desenvolvendo um sistema que possibilita que todos os boletos passem a ser registrados em uma única plataforma. Ainda de acordo com a FENABAN, com a mudança, além do pagamento após o vencimento em qualquer agência bancária, a nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, o que vai facilitar o rastreamento dos pagamentos. Só em 2015 foram emitidos no país mais de 3 bilhões e 700 milhões de boletos. A Polícia Federal apontou pagamentos irregulares da chapa Dilma Temer a gráficas na campanha de 2014. As informações constam de um relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Em dezembro, o ministro Herman Benjamin, relator das contas da chapa no TSE, autorizou que a Polícia Federal fizesse operação de busca nas gráficas Rede Seg, VTPB, Serviços Gráficos, e Focal, Confecção e Comunicação, todas de São Paulo. O objetivo era verificar se as empresas tinham capacidade operacional para entregar os produtos.
Segundo o relatório da Polícia Federal, parte do dinheiro declarado como verba de campanha foi desviada para pessoas físicas e jurídicas em benefício próprio ou de terceiros. A Polícia Federal afirma ainda que há indícios de irregularidades não só na área eleitoral, como também na criminal. Diz que identificou elementos que apontam para a interposição de pessoas com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem e a movimentação de verbas. A ação, que corre no TSE, foi pedida pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Não há data para que esse processo seja julgado. Se a chapa for condenada, a previsão é que o novo presidente da República seja escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. O PMDB, partido do presidente Michel Temer, negou irregularidades. Disse que o partido sempre recebeu doações de campanha dentro das leis vigentes e que está à disposição para prestar as explicações aos órgãos competentes toda vez que for solicitado. O Palácio do Planalto afirmou que não vai se manifestar. A defesa da ex-presidente Dilma ainda não se pronunciou. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ao sair do velório de Teori Zavascki, o presidente Temer repetiu o Pôncio Pilatos, aquele cônsul romano que lavou as mãos da sorte de Jesus Cristo em relação aos judeus que o processavam naquele momento. O Temer resolveu que só ia decidir sobre o sucessor do Zavascki no Supremo depois que Carmen Lúcia indicasse o relator, ou seja, ele correu para a pia da Carmen, que pressurosamente lhe abriu a torneira e deixou claro que vai escolher o tal relator. Só que do lado, segurando a toalha para enxugar a mão desse novo representante da síndrome de Pôncio Pilatos, estava Rodrigo Janot, que deu agora a Carmen Lúcia a chance de dividir o tempo da sucessão de Zavascki em 3 fases. A homologação, que é urgente, foi esse o pedido que o Janot fez a ela e, com bases jurídicas, mostrou que a homologação não sendo feita urgentemente, isso trará sérios problemas para as investigações e não há nenhum empecilho a isso. Afinal de contas, era esse o desejo do Zavascki, que a homologação é burocrática. Só decide que os eventuais delatores, aqueles 77 lá da Odebrecht, ex-executivos ou executivos, não foram pressionados, não foram obrigados a fazer aquela delação. Os juízes federais que auxiliavam o Zavascki já foram autorizados por Carmen Lúcia a continuarem trabalhando e ela tem até terça-feira que vem para mostrar se tem coragem realmente de assumir a propriedade da pia que lavou a mão do nosso Michel Pilatos e dar essa decisão. Aí a segunda parte é a escolha do relator para cuidar do caso lá dentro, entre os 9 do Supremo, e depois, aí sim, a indicação do Temer para o sucessor que passará por uma sabatina do Senado. Tendo em vista a urgência do caso, a importância dessas delações para as investigações da Operação Lava Jato, a importância da Lava Jato e sua popularidade, olha, todos os brasileiros hoje contam muito com a coragem da presidente do Supremo. Aliás, acho que na história recente do Brasil, pelo menos na que eu conheço, nenhum servidor público, num grau elevado como o dela, na presidência do Supremo, foi demandada pela sociedade brasileira a exercer um ato de tanta coragem e até, de certa forma, de tanta ousadia, porque ela é presidente de um plenário de mais 9 e ali pelo menos 4 são contra a Lava Jato e não escondem isso. Vamos esperar, porque nós temos aí uma semana, exatamente uma semana para que ela tome essa decisão e Deus a ilumine nessa decisão enquanto o Temer enxuga as mãos com a toalha do Janot. Bom, eu volto na quinta-feira, conto com você aí me esperando, direto ao assunto, em pé. Uma pesquisa Ibope mostra que a televisão é o meio preferido dos brasileiros para se informar.
De acordo com o levantamento, 90% dos brasileiros se informam vendo TV e 63% dizem que esse é seu meio preferido na hora de ter informação. Dos entrevistados que assistem TV, 77% afirmaram que fazem isso todos os dias. Ainda segundo a pesquisa, os entrevistados veem em média de 3 a 4 horas de TV por dia. A internet vem em segundo lugar. 49% dos entrevistados dizem que se informam na web. Esse é o meio preferido para 26% dos brasileiros. A pesquisa foi feita pelo IBOP e encomendada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. O levantamento foi feito entre os dias 23 de março e 11 de abril do ano passado e ouviu 15.050 pessoas com mais de 16 anos de todo o país. E o governo britânico sofreu mais uma derrota severa em seu processo de saída da União Europeia. De Londres, o correspondente Ross Salinas fala sobre o assunto. A Justiça determinou que Theresa May e o governo não poderão iniciar as negociações de saída da União Europeia sem a aprovação do parlamento. Foi um resultado histórico em um processo que durou quase 2 meses. Nenhum governo ou primeiro-ministro deve esperar não ser questionado ou desafiado. Foi o que declarou depois da vitória de hoje Gina Miller, a investidora que desafiou o governo britânico em um processo na Suprema Corte do país. Pesquisas na época da votação do plebiscito do Brexit mostraram que a maioria do parlamento era a favor da permanência. Mesmo assim, é improvável que o desejo das urnas seja ignorado. O receio do governo não é esse, mas que o parlamento possa querer mudar os termos de negociação. Na semana passada, a primeira-ministra revelou os planos de saída do Reino Unido. Optando por um Brexit total, o governo deseja inclusive a saída do livre mercado europeu. A derrota na Suprema Corte pode atrapalhar os planos de Theresa May, que eram de começar em março o divórcio com o bloco europeu. Agora, além de ter que lidar com as vontades do parlamento e de uma nação dividida pelo Brexit, o governo de Theresa May ainda deve enfrentar outros problemas. Escócia e Irlanda do Norte, países que votaram pela permanência no bloco europeu, discutem seus planos para o futuro e uma possível separação do Reino Unido está em pauta. De Londres, para o Jornal da Gazeta, Ross Salinas. No segundo dia de reunião no Cazaquistão, os diálogos entre rebeldes e o governo da Síria seguem, mas sem grande perspectiva de acordo. Na reunião de hoje, os representantes dos grupos contrários ao regime de Bashar al-Assad afirmaram que a intransigência do governo sírio dificulta o progresso real das negociações. Mesmo diante do impasse, Irã, Rússia e Turquia se comprometeram a estreitar os trabalhos para garantir o cumprimento da trégua. Apesar das negociações, a comunidade internacional não espera que um cessar-fogo tenha efeitos práticos no conflito, que já dura 6 anos. Uma nova rodada de diálogos de paz para a Síria já foi anunciada para o início de fevereiro na Suíça. Em mais uma etapa do seu plano econômico, o presidente americano Donald Trump se reuniu hoje com os diretores das 3 principais montadoras do país, a GM, a Ford e a Fiat Chrysler, para discussões sobre futuros incentivos à indústria automobilística. Trump pediu às montadoras americanas que aumentem a produção de veículos no país e prometeu simplificar os processos para a construção de novas fábricas, incluindo mudanças na legislação ambiental, que, segundo ele, está fora de controle e dificulta o avanço da indústria americana e o crescimento do mercado de trabalho interno. Durante a campanha eleitoral, especialmente nos últimos meses, Trump criticou as fabricantes por venderem no mercado americano carros produzidos no México. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Donald Trump decidiu anunciar uma grande decisão por dia, para fazer de conta que é dinâmico e para dizer que cumpre as promessas de campanha. Hoje ele anunciou a construção de 2 oleodutos, o que deixou os ambientalistas de cabelo em pé. Esses oleodutos, com 1.800 quilômetros cada um, saem do Canadá e atravessam os Estados Unidos do norte a sul. Tinham sido rejeitados por Barack Obama porque cruzavam reservas indígenas e eram um risco ambiental. Mesmo assim, Donald Trump hoje se definiu como um defensor do meio ambiente e contou até que recebeu prêmios por causa disso.
Detalhe importante, esses prêmios nunca existiram. Trump mente pelos cotovelos. Ele também mentiu ontem à tarde, quando disse aos líderes do Congresso americano que entre 3 milhões e 5 milhões de eleitores que votaram na adversária dele eram imigrantes ilegais. Não há nenhuma instituição séria que leve a sério essa informação. A moral da história é que o novo presidente dos Estados Unidos não quer apenas uma decisão de impacto por dia. Ele também vem contando diariamente uma grande mentira. O Washington Post, que é um jornal muito austero, inaugurou hoje uma editoria chamada Pinóquio. Só que o nariz de Donald Trump não cresce. Ele mente desde o ano passado, durante a campanha. Uma empresa que verifica informações disse que 74% das declarações de Trump eram ou mentirosas ou, no máximo, meias-verdades. A prioridade dele é fazer de conta que defende o mercado de trabalho americano. Mas ele mente quando diz que trará de volta os empregos que as multinacionais instalaram lá nos outros países. O Banco Mundial tem um estudo que afirma que 80% dos empregos da indústria dos Estados Unidos acabaram por causa da tecnologia e da automação, e não porque as empresas levaram esses empregos embora. Já que a mentira virou um hábito para Trump, a minha pergunta então é muito séria. Será que ele teria chegado à Casa Branca se dissesse apenas a verdade? É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Itália, mais 6 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate no hotel soterrado por uma avalanche de neve na semana passada. Com essas novas vítimas, sobe para 12 o número de pessoas mortas na tragédia. 11 já foram resgatadas com vida e 17 seguem desaparecidas. As equipes de resgate que trabalham no local ainda esperam encontrar sobreviventes por causa dos bolsões de ar que teriam se formado no prédio. A justiça italiana já abriu um inquérito para averiguar se a catástrofe poderia ter sido evitada e se todos os riscos tinham sido levados em conta no momento da construção do hotel numa área montanhosa. O governo italiano foi muito criticado pela demora no resgate das vítimas e prometeu rever a forma como responde às emergências. Bom, quem já estava se acostumando com as temperaturas um pouco mais amenas em pleno verão, foi surpreendido pelo calorão de hoje, hein? Que pena, viu? A máxima chegou a bater na casa dos 29 graus e o sol brilhou forte. A chuva veio só a partir da tarde. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Para quase todo o país, a previsão para essa quarta-feira é de um dia quente, com muitas aberturas de sol e chuvas até de forte intensidade entre a tarde e a noite. Nessas áreas em verde mais escuro no mapa, incluindo o sul gaúcho, oeste do Mato Grosso do Sul e toda essa área entre o Triângulo Mineiro, passando pelo Tocantins, Piauí, até Roraima, o tempo não chega a ficar fechado, mas as chuvas acontecem a qualquer hora do dia. Já entre o Espírito Santo, nordeste de Minas, até o Rio Grande do Norte, tempo firme com pouquíssimas chances de chuva. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, Florianópolis terá um dia bem quente, com máxima de até 32 graus amanhã. Rio de Janeiro, então, nem se fala, 37 graus à tarde. Em Vitória, no Espírito Santo, dia ensolarado, com máxima de até 33. Já em Recife, o predomínio é de tempo firme também, mas pode ocorrer uma chuvinha rápida só para refrescar o calor na casa dos 30 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo, a previsão é de tempo abafado e risco de temporais para todas as áreas. O sol vai aparecer em todas as regiões do estado, mas sempre acompanhado de muitas nuvens. No Nordeste paulista pode chover a qualquer hora, já que na faixa leste, apesar da nebulosidade no período da manhã, só há expectativa para pancadas de chuva a partir do meio da tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nesse feriado, mínima de 22 e máxima tarde de até 30 graus, com chuvas no final do dia. Na quinta-feira, a máxima já cai para 27 e na sexta-feira teremos um dia bem atípico, com tempo fechado e temperaturas entre 19 e 24 graus. Até friozinho para essa época do ano. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está no Hospital Sírio-Libanês, onde está internada a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Sabrina. Olha, o procedimento já dura mais de 2 horas, por isso a grande expectativa é que já esteja na fase final desse cateterismo cerebral. Aqui a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, de 66 anos,
está sendo submetida aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Ela que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, durante a tarde, foi atendida em um hospital em São Bernardo do Campo, depois foi transferida aqui para o Hospital Sírio-Libanês. Ela é acompanhada por familiares, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O médico da família, Dr. Roberto Calil Filho, deu uma entrevista há cerca de 1 hora e comentou que a situação é muito delicada, mas que ele não poderia dar o estado de gravidade e também nem poderia falar sobre sequelas. Precisaria esperar esse final desse procedimento e é por isso que tantos jornalistas aqui aguardam essa informação que deve sair a qualquer momento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise dos fatores desencadeantes da crise do sistema penitenciário. E quem analisa é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi. Doutora Ivana, muito obrigada por estar conosco. A crise do sistema penitenciário exibiu a ampliação do poder das facções criminosas e a conexão com o tráfico de drogas. A primeira questão é se nós podemos afirmar que essa política de proibição das drogas e a repressão ao tráfico, se essa política já fracassou. Boa noite, para mim é sempre uma honra poder falar e o assunto é latente. O que vai ter que acontecer e a longo prazo ou a curto prazo, porque nós vivemos uma crise, é repensar inclusive a lei de tráfico de entorpecente. Eu trabalho há 26 anos em justiça criminal, sou juíza há 26 anos, estou 24 anos trabalhando com crime. E pude acompanhar a mudança da legislação quando se preocupava na prisão e na definição de tráfico de entorpecente ligado à quantidade de droga apreendida. Esse é um conceito que nós temos que repensar, até porque não deixa de ser traficante quem está com 10 porções, até porque ele podia estar com um caminhão de drogas até então e só sobrou 10 naquele momento. Como também você não pode considerar traficante um rapaz que está com 10 papelotes de qualquer outro tipo de droga. E isso exige do juiz, principalmente do juiz que está colhendo a prova, essa percepção. O que a gente consegue definir é que a mente do legislador, quando definiu o tráfico de droga, no artigo 33 da lei que hoje define todo o trânsito, o transporte, posse de entorpecente, é que ela tomou um viés, talvez, não digo errado, mas contrário ao que se imaginava. Porque a definição de traficante, ela está tão ampliada que você acaba fixando ou apenando um traficante em condições que em outros tempos seria só um mero usuário. Agora, essa resistência a uma mudança nessa situação, na questão legal, vem de uma cultura religiosa ou vem, sim, do interesse que as facções criminosas e o tráfico têm que permaneça tudo do jeito que está por ser tão favorável para a expansão dos negócios? São duas grandes vertentes. Nós temos que trabalhar com a formação ou a má formação, preconceito e tudo isso que vem com o encarar o tráfico de droga. Isso é um ponto que tem que se pensar. Mas um outro ponto também que tem que se levar, e isso para o juiz criminal, para a justiça criminal mudou muito, é a forma da prova. Antes da lei, que é uma lei que falava da interceptação telefônica, e hoje a lei específica que investiga a organização criminosa e crime organizado, ela tem uma forma de busca de prova que é exatamente a interceptação telefônica, a interceptação telemática. Então, hoje, a prova também vem para o processo de uma forma mais segura para os juízes. Hoje você determina uma escuta telefônica dentro de um presídio e você consegue trabalhar e sentir a quantidade de droga que está entrando e saindo no país, a forma que a droga é condicionada, a hora que a droga chega. Isso é tráfico de entorpecente. Isso determina uma prisão mais grave, a pena de 15 anos e toda a consequência de ser um traficante de entorpecente. O que é diferente do pequeno usuário, do pequeno traficante que está lá em cima da laje e que tem a função de sair correndo e tocar um sinal quando a polícia entra.
Mas a lei, ela coloca isso para o juiz. O juiz, quando vai fixar a dosimetria da pena, ele tem o Código Penal, que é o artigo 59, e tem o artigo 42 da própria lei, onde o juiz tem que levar em consideração as consequências do crime, a quantidade de droga, o que essa quantidade de droga significa para a sociedade, a consequência que isso gera para o eventual usuário. Então, talvez o exercício seja esse, Maria Lídia. Mas tem uma outra questão, e eu ouvi uma declaração sua, que uma das saídas para o esvaziamento do poder do tráfico, dessas facções criminosas, é trilhar o caminho do dinheiro. Esse percurso, certamente, não é fácil de ser identificado, porque é um negócio clandestino. Né? Como é que seria feita essa margem? Exatamente por essa mesma forma que nós vamos buscar o traficante com as interceptações telefônicas. Hoje você tem o COAF, que informa ao juiz, tem o BANCEM, que faz com que o juiz, com medidas cautelares, sejam elas preparatórias à prisão ou incidentais ao processo, à investigação que está feita, ele consegue bloquear bens, determinar arresto, sequestro, consegue descobrir a remessa de dinheiro para fora do país, porque essas facções criminosas, Maria Lídia, nós não podemos mais ser tolos em perceber que eles lavam dinheiro em transporte urbano. O exemplo disso é, por exemplo, lá no presídio de Alcaçuz, o incêndio de 10 ônibus logo em seguida a essa guerra de facção que está acontecendo, em que pese as pessoas insistirem que é rebelião, não é rebelião, é exatamente uma guerra de facção por domínio exatamente do tráfico de entorpecente. Então o caminho está na lei. Está na lei. Existem métodos, existem formas processuais, constitucionais, de sequestro de bens, de bloqueio de bens, arresto, busca e apreensão, interceptação telefônica. O que nós vemos, por exemplo, na Lava Jato. É a mesma lei. Agora, é interessante que muita gente lembra Al Capone, né? E entendendo que a história de Al Capone deve ser lembrada e aplicada também no século XXI. Não. Né? Não? Não, hoje a metodologia de busca de prova é outra. Sim. Hoje você não precisa isolar um indivíduo como foi a Capone, as pessoas acham que a máfia acabou, que não acabou, porque Al Capone foi isolado praticamente numa prisão eterna e com isso ele perdeu o link da organização criminosa. Mas hoje nós temos o mundo é líquido, dizia Bauman. Sim. Hoje você conversa com alguém na China. Então, o mundo mudou. Você não pode usar uma forma de punição ou uma forma de investigação que a Itália usou para Al Capone, que foi usado para Al Capone, que a Itália usou na máfia, o professor Walter Merovitch explica bem melhor do que eu isso, para os tempos atuais. Nós estamos assistindo que nós temos presos rebelados num espaço físico que não tem nem, a gente não percebe nenhuma parede, mas eles continuam falando ao telefone. Então, o modo de buscar a prova também tem que ser outro, usando essa mesma metodologia. Eles usam para conversar e a justiça ouve, por meio constitucional, logicamente, escuta a conversa dele e por isso vai bloqueando. Agora, a imagem na guerra, não quero usar a palavra rebelião, que exibe corpos decapitados, são imagens que chocam o país. Essa barbárie, ela é decorrente do caos do próprio sistema penitenciário, da superpopulação, é uma questão de administração ou ela é sim decorrente da disputa entre as facções, conforme há pouco a desembargadora nos falava desse poder que cresceu tanto na disputa por um negócio tão rentável? Na verdade, o que no nosso sentir aconteceu é que talvez tenhamos desprezado a força do crime organizado. Eu volto a falar, eu tenho 26 anos de vida em crime, em processo penal. Quando o PCC começou a nascer lá em 1990, o Comando Vermelho vem da década de 70, talvez tenhamos menosprezado essa força do crime. E o que existe hoje é uma mudança de territorialidade. O Brasil, anteriormente, era só uma rota para o tráfico de entorpecente. Quando você estuda a história, você percebe isso. Hoje não. Hoje o Brasil não é mais uma rota de drogas. Hoje ele manufatura a droga, ele vende droga, ele consome a droga. E com isso, o crime organizado aumentou os negócios. É uma empresa. E o que nós estamos assistindo entre o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, que tem outros links com essa facção do norte, sindicato do crime, que são esses links que nós estamos assistindo no norte do país, é que eles estão brigando pela fronteira. Essa fronteira que agora
as Forças Armadas resolveu lembrar que existe, porque é através da fronteira seca que a droga está entrando. O PCC está para o sudeste e para o sul do país, o Comando Vermelho sai do Rio de Janeiro e invade o norte e o nordeste. E eles estão brigando pela entrada da droga nessas fronteiras. E, quer dizer, é uma questão do loteamento. É um loteamento para a expansão, né, desse negócio. Agora, de onde que vem a referência para a formação do PCC no Brasil? Ela é do modelo do México, é do modelo da Colômbia? Dá para identificar isso e tem importância saber isso? Eu acho que no caos que nós estamos vivendo, tanto faz. Mas, historicamente, é interessante, porque quando eu estava na terceira vara criminal, ainda no Foro da Barra Funda, foi em 2000, em 2001 teve a primeira grande rebelião do PCC e depois em 2006, quando houve aquela matança aqui em São Paulo, também, segundo consta, liderada pelo PCC. Mas o PCC, ele nasce lá em 1990 e, por incrível que pareça, quando se tiver a curiosidade de ler o estatuto do PCC, ele nasce com um viés que ele luta contra a opressão do Estado. Então, o Estado, numa briga lá na antiga casa de detenção, tira os que eles entendiam ser líderes e mandam para Taubaté. E esses indivíduos que liam Marx, eram estudiosos, eles não são... As pessoas imaginam um criminoso como uma pessoa chula. Nem todos são assim. São estudiosos, leem. E eles começaram a trabalhar junto com presos da época do ICOD. Quer dizer, sistematizado. Sistematizado. E eles começaram a conversar e a ideia do PCC, ele nasce lutando contra a opressão do Estado. E aí acho que enveredou para o mundo dos negócios e chegou onde chegou. Por incrível que pareça, foi bem sucedido, né? Vem sendo bem sucedido. O crime é organizado. Agora, a última questão, rapidamente. Outro dia, entrevistando o ex-governador Cláudio Lembo, aqui no Jornal da Gazeta, ele duramente responsabilizou o judiciário pela situação dos presídios Brasil afora. Ele entende que o judiciário tem uma postura muito aristocrática, muito pouco prática. Usou até a expressão corpo mole, faz corpo mole. Fala das jurisprudências complicadas que favorecem a expansão da indústria do recurso e a superlotação decorrente dessa atuação que ele criticou tanto do judiciário. A senhora é desembargadora, integrante desse poder. Eu quero ouvi-la sobre essa crítica. Eu entendo o seguinte, talvez o professor Cláudio Lembo... Hoje, a lei, a partir de 2008, ela teve uma mudança no ordenamento jurídico, principalmente que nós estamos falando de processo penal. Então, hoje não existe mais essa demora como talvez existisse quando os prazos, o processo, a audiência era toda cindida. Hoje o processo ele só tem uma audiência. Então, o indivíduo é preso em flagrante é apresentado para a autoridade, decretada a prisão preventiva, tem o prazo de denúncia, a denúncia vem para o juiz de direito e o juiz de direito marca uma audiência. Nessa audiência, ele ouve, na mesma audiência, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interroga o réu e dá sentença no termo. Então, o que talvez esteja demorando mais seja essa demanda de recursos que um indivíduo condenado, ele tem direito até de ir ao Supremo Tribunal Federal, mas isso está na lei. E isso também coloca o judiciário como... Ele tem que respeitar o contraditório e a pessoa que foi condenada, salvo o melhor juízo, também tem de direito de discutir isso até os limites que a lei e a Constituição determinam. Então, aqui em São Paulo hoje, eu falo exatamente pela experiência que eu tenho, se tem processos que foram presos em setembro e que já está com recurso no mês de janeiro. Bom, então já existe um processo mais ágil, digamos. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Muito obrigada por sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma boa noite. O presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, disse que a Odebrecht deve vender seus projetos e deixar o país. Segundo ele, isso deve acontecer após a empreiteira reconhecer o pagamento de propinas, que somam 29 milhões de dólares, em troca de licitações de obras públicas entre 2005 e 2014. O presidente do Peru disse que o grupo Odebrecht está manchado pela corrupção.
Hoje, a Odebrecht divulgou um comunicado pedindo desculpas à sociedade peruana e aos seus trabalhadores por erros graves cometidos por ex-executivos. No acordo de leniência fechado com a Justiça nos Estados Unidos e da Suíça também, o grupo Odebrecht assumiu que pagou cerca de $1 bilhão em propinas em 12 países. O maestro João Carlos Martins, de 76 anos, foi internado hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele teria sofrido uma tromboembolia pulmonar. O hospital ainda não divulgou o boletim médico sobre o estado de saúde dele. Com a internação, o maestro deve ficar fora do concerto no Teatro Municipal em comemoração pelo aniversário de São Paulo. Ele também não poderá reger na abertura do Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia, que também está marcado para amanhã, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Faltando pouco mais de um mês para a cerimônia do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia os indicados ao prêmio máximo do cinema. O musical La La Land Cantando as Estações, considerado o favorito da temporada de prêmios de 2017, recebeu 14 indicações, incluindo as principais categorias, como Melhor Diretor, Melhor Ator com Ryan Gosling e Melhor Atriz com Emma Stone. O recorde de indicações ao prêmio até hoje foi conquistado por Titanic, em 1997, e A Malvada, em 1950. A atriz Meryl Streep, que já levou a estatueta 3 vezes, foi indicada ao prêmio pela 20ª vez e deve concorrer como melhor atriz. A cerimônia do Oscar vai ser no dia 26 de fevereiro, em Los Angeles. E neste ano, o comediante e apresentador Jimmy Kimmel vai comandar a atração. E você vai ver a seguir, o ex-vice-presidente da Mancha Verde foi preso em São Paulo. E a recuperação de Jackson Follmann. O último sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, que ainda estava hospitalizado, deixou o hospital hoje. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer mais informação? Notícia quentinha de última hora. Você quer mais opinião? Eu não gosto. Você quer mais participação? Nós queremos saber de você. Tudo o que você quer está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Agora as notícias do esporte com Anita Pasques e Estela Gontijo. Um integrante da torcida Mancha Verde do Palmeiras, que estava foragido desde setembro do ano passado, foi preso ontem à noite. O ex-vice-presidente da Mancha Verde, Lucas Leso, era procurado por tentativa de homicídio contra um outro torcedor durante briga entre organizadas na partida Palmeiras e Flamengo, realizada em Brasília pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Lucas foi preso por volta das 8h30 da noite quando saía de uma academia na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ao ser abordado, ele apresentou os documentos de um dos irmãos. De acordo com a acusação, Leso foi um dos envolvidos na briga de torcedores ocorrida no intervalo do jogo entre Palmeiras e Flamengo no dia 5 de junho do ano passado, no estádio Mané Garrincha. Ao todo, 30 torcedores foram detidos. Amanhã, aniversário de São Paulo, também é dia de decisão da Copinha. Corinthians e Batatais disputam o título. O jogo acontece após a polêmica envolvendo a falsificação dos documentos do zagueiro Brandon, que acabou tirando o Paulista da grande final.
Corinthians e Batatais decidem amanhã, às 4 da tarde, no Pacaembu, o título da mais importante competição de juniores do Brasil. Com a melhor campanha entre as 120 equipes e com 8 vitórias em 8 jogos, o time da capital vai em busca do 10º título. Já o Batatais chega pela primeira vez a uma final da Copinha. Em 8 confrontos, o fantasma da Mogiana, como é carinhosamente chamado, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jackson Follman, o último sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, que ainda estava hospitalizado, recebeu alta hoje em Chapecó. O goleiro concedeu entrevista coletiva antes de deixar o hospital e revelou a primeira coisa que fará quando voltar para casa. A primeira coisa que eu quero fazer é poder comer um churrasco, que faz muito tempo que eu não comi. Que eu não como, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero poder sair, poder ver um pouco, respirar o ar ali de fora, né? Ver um pouco as pessoas, sentir o carinho das pessoas, que isso é muito importante porque vai me ajudar muito e está me ajudando. Eu pude sentir um pouco no sábado isso. Eu não sabia até então da grandeza realmente que se tornou toda essa tragédia. Anitta, e tem amistoso também da seleção, né? Exatamente, amanhã tem Brasil e Colômbia, a renda vai ser toda revertida para as vítimas, né, dessa tragédia, e é uma boa oportunidade também para os jogadores mostrarem um bom trabalho para o Tite, né, além do caráter solidário que essa partida tem. Muito obrigada. Obrigada, boa noite, Estela. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Amanhã, aniversário de São Paulo e também da TV Gazeta. Uma boa noite para você e até lá. Entenda melhor como o governo de Donald Trump pode afetar o Brasil no todo seu. Logo mais, 10h30 da noite.